quero fazer um vídeo resposta a uma fala do jornalista Eduardo Moreira, do ICL Notícias, tentando conectar igrejas evangélicas ao recente caso das investigações da Polícia Federal na Faria Lima, que conecta o PCC a algumas atividades de fintechs que estão ali. Ele faz uma fala covarde, fica comigo aqui, acompanha, principalmente se você é evangélico, porque isso interessa para você. E, infelizmente, eu acho que a probabilidade de entrar nessa jogada é muito pequena, mas tinha que entrar. Tinha que entrar. A gente tinha que ter coragem para entrar. As igrejas. Você sabe quantas igrejas tem registradas no Brasil? Chuta. Igreja. Pô, pensa, não deve ser tanto, né? Quantas igrejas? 27 estados, 27 mil, 54 mil igrejas. A última vez que eu vi eram 170 mil. Caramba. 170 mil igrejas. Você acha que tem 170 mil igrejas registradas para as pessoas orar? Só uma paradinha para dizer, ô Eduardo Moreira, você está fazendo fake news. Dados oficiais relatam 110 mil igrejas e não 170 como você está fazendo aqui nesse seu canal de desinformação. E eu ainda vou te provar que esse número é pequeno, deveria ter muito mais. Mostrarem sua devoção, poderem ali entrar num estado de meditação, de encontro, de... Não é. A gente sabe porque tem 170 mil igrejas no Brasil, que é uma coisa fácil de você fazer. Quanto que entrou de dízimo? E aí? Pode ter entrado qualquer coisa. Qualquer valor. Não paga imposto. Pode ter entrado qualquer valor. Só que aí na igreja, a turma tem... Não, mas se eu mexer com isso, vai parecer que eu estou ferindo a liberdade religiosa. Ou tem regra, ou não tem regra. Ou tem lei, ou não tem lei. Então o primeiro ponto é esse. Agora... Bom, deixa eu desmontar aqui essa falácia do Eduardo Moreira, que é um dos donos do ICL Notícia, que só para você ter noção, é também do Felipe Neto. Eles são sócios e fundadores desse portal de notícia aí, que só fala besteira, que só prega desinformação e que faz ataques a evangélicos. Então, só para você entender, ele constrói a seguinte ideia. Ele tenta conectar os fatos recentes das investigações da Polícia Federal, que fizeram uma batida na Faria Lima para investigar fintechs que estariam lavando dinheiro para o crime organizado, para o PCC. E aí ele faz uma análise da seguinte maneira. Ele diz, olha, as igrejas evangélicas são um perigo, porque elas atuam para o PCC fazendo lavagem de dinheiro, uma vez que os dízimos, não se sabe o valor de dízimos, e não se sabe para onde vão esses valores. Uma grande besteira. E aí a alegação básica dele é a seguinte: 170 mil igrejas, que é fake news, são na verdade, Eduardo, 110. Esse número absurdo de igrejas é uma prova, na cabecinha comunista dele, de que esse número absurdo é a prova de que as igrejas fazem de fato lavagem de dinheiro para o PCC. Essa é a tentativa que ele tem de fazer esse cruzamento de informações e, claro, manchar as igrejas evangélicas, a reputação das igrejas evangélicas. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui bem rapidamente. O censo recente informa que 47,4 milhões de pessoas, portanto 26,9%, se autodeclaram evangélicos. Isso significa que se nós fizermos uma conta básica, tá? 47,4 dividido por 109, mais ou menos 110 mil igrejas, nós teremos uma média de 400 membros por igreja. O que todo mundo que é evangélico sabe que não é verdade. A maioria, a grande massa das igrejas evangélicas são igrejas pequenas, para 20, 30, às vezes 40 pessoas, às vezes 10 pessoas, que vão ali naquele espaço cultuar, professar sua fé, exercer sua liberdade religiosa, Eduardo, que tanto te incomoda. E aí a sua acusação é que esse número é um número absurdo. Pois bem, é pouco. A lógica que você aplica é totalmente absurda e só revela o seu instinto autoritário e o seu desejo de perseguir as igrejas evangélicas. E nós não somos inocentes para não entender o porquê que você tem essa pretensão, Eduardo. O porquê. Por que que as igrejas incomodam tanto? Por que as igrejas evangélicas incomodam tanto? Por que, Eduardo, você não citou as ONGs que recebem rios de dinheiro, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em real e em dólar? E que tem baixíssima fiscalização e que ninguém sabe o que acontece com esse recurso quando chega lá. Por que você não insinuou que existe lavagem de dinheiro do PCC nas ONGs? Por que você não insinuou fundações, associações de outras religiões? Por que você não falou das unidades eclesiais de base da Igreja Católica? Será que lá não teria tal lavagem de dinheiro que você insinua que existe nas igrejas evangélicas? Por que você não citou o jogo do Tigrinho? Lugar onde sabemos que o PCC também faz lavagem de dinheiro. Por que você não citou os influenciadores que recebem a título de contrato de propaganda rios de dinheiro para anunciar Tigrinho, jogo de azar? Por que você não citou isso, Eduardo Moreira? Será que não é importante que nós lancemos luz sobre ONGs,
sobre jogos de azar? Será que não é importante sobre grupos políticos, partidos políticos como o PT, por exemplo, que recebe recurso estrangeiro? Será que nós não devíamos estar de olho nisso? Será que não seria isso mais importante do que essa leviana acusação sobre igrejas evangélicas? Mas nós sabemos qual é o problema. O problema é que você, que é um comunista revolucionário e sonha em ver o Brasil se transformar como numa Venezuela ou como numa União Soviética, sabe, a tão sonhada revolução armada que matará os opositores como Stalin, tá? Que acabará com a igreja evangélica, estatizará a igreja evangélica nos moldes que você gosta, do seu jeito. Pois é, você que é um comunista não quer que os evangélicos façam o trabalho que faz. Vocês perderam os seus eleitores para as igrejas evangélicas, porque enquanto vocês faziam doutrinação política através de grupos como o MST e outros, como as próprias unidades eclesiais de base da Igreja Católica, que na voz de Leonardo Boff e Lula foram fundamentais para a expansão do PT. Enquanto vocês fazem isso, nós pregamos o evangelho. Igrejas pequenas que tu nunca colocou o pé e não sabe como funciona, essas igrejas, elas estão ganhando pessoas para Jesus, transformando pessoas viciadas, recebendo quem sai de situação de cárcere, fazendo o que você nunca fez e nunca vai fazer, e nem os partidos, e nem o movimento que você defende, e nem as esquerdas fazem. Não faz. A igreja evangélica está lá fazendo. Sabe qual é o problema? É que quando uma pessoa dessas comunidades, das suas bases eleitorais, quando elas se convertem ao evangelho, elas recebem uma outra orientação de fé e elas se livram do assistencialismo que vocês usam para fazer cabresto em eleitor, principalmente os mais desvalidos, os necessitados, os pobres, como vocês gostam de fazer. Eles são libertos e aí eles não querem mais votar em partidos comunistas ou que se fingem democráticos como você, que querem implementar um socialismo, sabe? Não vota mais. Isso te incomoda, porque aí você não vai ver mais Lula, que é o teu padrinho, recebendo voto de evangélicos. Você não vai ver mais. E aí isso te incomoda. Tem que fechar as igrejas evangélicas para vocês voltarem a fazer o trabalho promíscuo de vocês lá. Para vocês voltarem a colocar essas pessoas em cativeiro, sabe? Para dependerem eternamente do Estado, em vez de dar a eles a liberdade da livre iniciativa. Isso é pura perseguição contra evangélicos. Isso está na natureza de vocês. Todo o movimento de esquerda, comunista como você é, deseja o fim das igrejas evangélicas. Nós somos a pedra no sapato de vocês, porque nós acabamos com a hegemonia de vocês entre os mais pobres e fomos lá resolver a vida deles. Não fazer lavagem de dinheiro como você está tentando sinalizar ou tentando criar essa construção, essa narrativa para justamente enfraquecer os evangélicos. Escute, os evangélicos eles estão aprendendo a se posicionar também como cidadãos e nós continuaremos sendo uma influência, decidindo prefeitos, decidindo vereadores, deputados, governadores e decidindo presidentes, ainda que você não queira. Os evangélicos, povo ordeiro, pacífico, de bem, mas agora conscientizado politicamente. Você não poderá mais fazer como faziam, Eduardo. Acabou a hegemonia. Isso não tem volta mais.